volta com o nosso Memória Viva, hoje conversando com o professor Otton Anselmo, que foi nosso reitor, professor do Instituto de Química, tem 50 anos de atividades na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, no bloco anterior nós concluímos quando o senhor estava falando da pós-graduação, da sua ida para o mestrado e doutorado. Eu queria, nesse começo do segundo bloco, retomar um pouco esse momento que é sempre muito importante na vida do professor, do pesquisador, que é o momento de conclusão da sua formação, né? É assim, o que é que foi esse mestrado e esse doutorado lá em Campinas para o senhor? Olha, foi importantíssimo, né? Porque aqui, antes de sair para a pós-graduação, a gente tinha, inclusive, poucos contatos com alguém pós-graduado. Certo. Por exemplo, na Química, o primeiro professor com pós-graduação que nós tivemos foi o professor Hanna. Hanna Safir. E só tínhamos ele. Tá? Olha. Quando eu me afastei para fazer pós-graduação, se a memória não está falhando, continuávamos só com Hanna como pós-graduado. E eram poucos os pós-graduados na universidade. E nós saímos daqui para conviver com a comunidade formada por pós-graduados. Tá? Então, foi muito importante esse período aí. A gente vê como uma universidade, como no caso a Unicamp, estava se fortalecendo, era uma universidade nova, mas que estava num processo de desenvolvimento muito forte, né? Então, isso, sem dúvida, contribuiu muito para a minha formação, sob todos os pontos de vista, não só científicos, mas também até em termos de visão do mundo acadêmico como um todo. Né? E que vai impactar depois a sua forma de pensar como gerir a universidade, Exatamente. Aí você volta do doutorado em que ano? 80? Hein? Voltei em 81. 81. Exatamente. E aí, chegando aqui, comecei as atividades de ensino e logo procurando montar alguma estrutura para atividades de pesquisa. Né? Então, era submetendo projetos em todas as oportunidades que apareciam, né? E tivemos a felicidade de ter os nossos projetos aprovados e começamos a montar uma infraestrutura mínima para desenvolver atividades de pesquisa. Né? Então, muita coisa improvisada. Por exemplo, teve um aparelho, que era o aparelho que eu trabalhava lá em Campinas, um calorímetro, né? Um aparelho razoavelmente sofisticado, que eu tive que construir um aqui, porque não tinha como comprar. Construir, professor? Como Exatamente. Assim? Como foi essa construção? Foi difícil, né? Porque a gente comprar peças, sair daqui para São Paulo para pegar pequenos dispositivos eletrônicos, né? Pedia socorro a técnicos em eletrônica aqui de Natal para montar alguns dispositivos desse aparelho, mas o fato é que ele terminou funcionando e tivemos 4 pós-graduados que conseguiram parte dos dados para as suas dissertações ou teses feitos foi uma tese no caso, feitos com experimentos nesse equipamento. Mas quando chegou no ponto de continuar com o desenvolvimento, eu terminei me afastando um pouco para atividades administrativas e esse projeto terminou ficando por aí. Infelizmente, ele não teve continuidade para a gente chegar a desenvolver um equipamento que fosse mais... Mas essa é uma história muito bonita, né, professora Tessia? Porque alguém toca a alma de quem faz a pesquisa, né? Porque pesquisador em todo o mundo, mas no Brasil em especial, tem essa... Eu acho que é a grande vantagem do curso de farmácia e química estarem no campus. Essa possibilidade de você se articular com outros setores, tipo a engenharia, né, e poder construir, porque na realidade quando se vem da pós-graduação, se vem naquela época se vinha com essa vontade de fazer pesquisa. E ainda bem que Otton conseguiu, aqui, estando dentro do campus, foi mais fácil, ele conseguiu, foi muito bom. E aí esse equipamento estava relacionado com pesquisa e já com a criação de pós-graduação, era isso? Mas a química, eu diria assim que a química sempre foi muito precavida em termos de criar pós-graduação. Demorou. Na realidade, nós tivemos a química durante bastante tempo funcionando mais como suporte para outras pós-graduações da universidade. Então, levou tempo, né? Aí, posteriormente, nós criamos uma especialização, que eu não vou me recordar aqui qual foi o ano, né? E depois dessa especialização é que viemos a criar um curso de mestrado para Química. Certo. Né? Mas foi tudo dentro desse processo de estruturação do laboratório, não só eu, mas outros colegas da Química também, que vinham fazendo o mesmo tipo de trabalho, né? Então, conseguimos montar um parque de equipamentos já satisfatório para aquela época, né? Para começar atividades de pesquisa. E com isso aí nós conseguimos criar
o mestrado em Química e continuar dando suporte às outras pós-graduações por bastante tempo, e hoje temos um parque de equipamentos muito bom, né? Podemos dizer sem sombra de dúvida que hoje o parque de equipamentos que tem da Química, seja lá no próprio Instituto, seja no PRAC, coordenado pelo professor Djalma, né? Muito forte para dar suporte às atividades de pesquisa, tanto na área de Química quanto em áreas afins. O mestrado começou em 1992, a produção me avisa aqui que... 92. Tá. Essa estrutura foi o diferencial, né, para a Química, né, na universidade? Foi um diferencial. Até o Otto terminou de falar aí, nós começamos na Química, a primeira proposta de especialização foi em 87, né? O Otto, eu era mestre, né? O Otto, o professor Gevu e o professor Luiz Antônio, junto, apresentou a primeira proposta, e a coordenação, da época, a primeira coordenação ficou o professor Gevu. Uhum. A segunda coordenação, o professor Gevu não quis mais, aí, por outro motivo, ele estava bastante envolvido em pesquisa e dá trabalho, a especialização. Até a gente brinca, não tinha gratificação. E aí ele mesmo tinha um mestrado, já estava formatado, eles pediram para me coordenar. Mas agora, como você tocou aí no Otto, e ele tocou nesse parque de equipamento, o Otto ele tinha uma característica muito grande e continua até hoje, graças a Deus, por isso que a gente tem sucesso nessa parte de instrumentação, de agregar pessoas. E sempre que a gente submetia um projeto para a FINEP, sob a coordenação dele, era com todos os professores que interessavam se engajar na pesquisa envolvidos. Então, sempre os projetos encaminhados para o professor Otto como coordenador para os órgãos de financiadores, eles foram aprovados, mesmo naquela época, como ele disse, com pouco de doutores, porque tinha um caráter, já naquela época, multiusuário. Então, envolvia muita gente do Instituto. Na época do departamento, e passamos 3 anos com a especialização para submeter a proposta de mestrado, exatamente porque a gente não atingiu o mínimo de doutor para submeter a proposta, né? Então, mas quando submeteu já tinha um grupo que trabalhava junto, já tinha então, era um grupo já consolidado. Já. Professora Tessia, me diz uma coisa, o professor Djalma fala aqui dessa capacidade de agregação do professor Otton, na condução de projetos de pesquisa e tal. Mas na gestão também era assim, né? Era muito importante. O fato é que foi me buscar lá na saúde, né, para trabalhar junto com ele aqui dentro do campus. Então, ele realmente tem essa capacidade de agregar, de fazer as inter-relações, articulações intrasetoriais dentro da universidade. Eu acho que durante a gestão tem vários exemplos disso, não é? De buscar essa forma de trabalhar e de envolver. Eu acho que isso é um estímulo para a universidade, para o crescimento, para o desenvolvimento. É você, né? Ele é um professor disso, de fazer essa agregação e essa inter-relação, buscando que as pessoas trabalhem e se descubram. Porque, de repente, se descobre o como fazer, não é, junto com outras pessoas. Então, isso é um lado e também uma abertura importante. para a interdisciplinaridade, né? Isso. Dentro da própria universidade, porque, veja, quando a pessoa chega de uma pós-graduação, por exemplo, ela vem ligada ao curso que ela fez, ao pessoal daquele curso. Então, é preciso que aqui ela tenha um ambiente também, que forme o ambiente dela aqui, não é? Essa descoberta para trabalhar em conjunto é importantíssima. Então, muito importante. Mas aí, professor, tem essa experiência da construção desse equipamento, e aí o senhor vai para a administração, o quê? Chefia do departamento nesse momento? Não, na realidade eu estava muito empolgado lá montando, vou contar aqui o início, né? Montando lá um laboratório, estruturando lá um laboratório, chega o professor Benedito na hora que eu estava trabalhando. Aí me chama para que eu passe a ser representante do CCT, do CCE na época, na CPPD. Benedito, rapaz, eu estou aqui muito envolvido com minhas atividades de pesquisa, tentando montar laboratório. Eu preferia não, mas ele insistiu, eu terminei. Não, mas é uma reunião de vez em quando, né? E eu caí nessa. Tá? A culpa é de Benedito. Pois é. Aí
passei a participar da CPPD. Quando cheguei na CPPD, aí me escolheram como vice-presidente. Pouco depois, a professora Iracema Lucas, que era a presidente, ou melhor, agora já estou esquecido se era a professora Iracema ou o professor Jarbas Bezerra, um dos dois, eu acho que é o professor Jarbas, que era o presidente, né? Aí afastou-se, era o professor Jarbas, afastou-se da CPPD. Aí, lá vai, assumia a CPPD. E foi na época que a universidade começava a desenvolver mecanismos de avaliação para a distribuição de vagas e para a ascensão funcional. Certo. E tudo isso terminava, apesar de ser definido pelo CONCEP, mas muito chegava na CPPD, e eu participei ativamente disso aí. Né? Participei ativamente dessas a construção de um instrumento de avaliação, né? Exato. Depois tinha também um reitor que era muito liberal, uma ótima pessoa na época, o professor Genibaldo, tá? Que os despachos da CPPD, a gente fazia com ele. Toda semana tinha despacho diretamente com ele. Que maravilha. O doutor Genibaldo nunca discutiu uma decisão, um encaminhamento da CPPD, sempre homologava. Tá? Aí eu terminei ficando muito envolvido com essa história também de administração. Estava mais adiante, aí veio a direção do centro. Aí vem Benedito novamente, me convidando para ser candidato a vice numa chapa junto com ele. Mais uma vez, com os mesmos argumentos. Não, mas não tem problema não, rapaz, é vice, é só para substituição, e naquela época vice sequer tinha gratificação. Aí, tá bom, então eu vou. Fiquei na vice. Quando assumi a vice, foram criadas as funções F6, que davam um salário quase igual ao salário que eu tinha como professor, para o vice-diretor. Aí eu digo, não tenho condição de recebendo toda essa gratificação, não está participando ativamente dessa atividade de administração. Aí fizemos a administração muito juntas, eu e Bené. E nessa hora eu já comecei a criar realmente mais estímulo para participar de administração. Foi a partir daí que, então, posteriormente fui diretor, posteriormente participei de uma campanha para vice-reitor, na primeira perdi, na outra ganhamos, né? E posteriormente cheguei à reitoria juntamente com a professora Tessia. Mas vamos só contar devagar essa história. O senhor vai para a vice-direção com o Benedito em que ano, mais ou menos? 80 e, se não me engano, a data não vou me lembrar agora. Mas nos anos 80. Porque 91, 95 foi diretor. Foi 87, por aí. Tá. E essa eleição, ninguém gosta de falar da eleição que perdeu, mas que eleição foi essa que o senhor perdeu para reitor? Foi aquela famosa eleição do gás, que tinha 48 candidatos. Grupo de articulação. Eram 48 candidatos, 24 candidatos a reitores e 24 candidatos a vice. Era uma festa democrática dentro da universidade. Exatamente. Né? Aí o senhor foi candidato a vice ali? Fui candidato a vice, exatamente. Me lembro. Eu lembro, eu não era da UFRN nesse tempo, mas acompanhava de longe essas notícias. Aí, depois o senhor participa como vice-reitor. Como é que foi essa... Na realidade havia, vamos dizer assim, uma disputa entre quem seria o candidato a reitor. Seria eu, o professor Ivonildo, formando uma chapa. Certo. Tá? Então, isso durou um bocado de tempo, tanto eu quanto ele já estava quase desistindo de ser candidato, quando chegou a turma do deixa disso, e terminou montando essa chapa, ele ficando como candidato a reitor e eu como vice-reitor. E fizemos uma gestão bastante, podemos dizer assim, eu acho que foi positiva para a universidade e muito junta também. Da mesma forma que eu tinha trabalhado com Benedito e posteriormente com o professor Formiga nas administrações do centro, na administração com o Ivonildo também foi uma administração com encaminhamentos muito próximos entre nós. A professora Tessia ainda não está nesse momento, não? Ainda não. Chega logo em seguida. Exato. Quem é dessa administração que o senhor se lembra que conviveu aí, dessa administração em que o senhor foi vice-reitor? Olha, são muitos. Na Pró-Reitoria de Planejamento, tinha o professor Benedito, na administração a professora Célia, que hoje é chefe de gabinete, né? Na pós-graduação era a professora Maria Emília, na graduação a professora Marta Pernambuco, na extensão o professor Arnon, estou esquecendo de algum. Recursos Humanos foi criado nessa época, que foi a professora Ana Célia. A professora Ana Célia nós entrevistamos aqui no Memória Viva. Pois é. Então, eram esses os que estavam. Era um time bom danado. Exatamente, time muito bom. Tá? Eu acho que
Foi um período bastante... Porque foi também o primeiro... foi um período difícil para as universidades. Foi o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Pesadíssimo, difícil, né? A gente tinha o número de professores diminuindo, né? E, ao mesmo tempo, a gente fez um processo de crescimento da universidade. E sem concursos, né? Quase sem concursos, né? Mas esse primeiro período... eu diria assim que foi ruim, sob o ponto de vista do governo federal. Mas o segundo, que foi eu juntamente com a professora Tessia, foi péssimo. Foi péssimo. Tá? Porque aí foi de 98 a 2002 por aí, né? Pois é, exatamente. Nesse primeiro período a gente ainda teve a contratação de cerca de 180 professores, mais ou menos. Saíram uns 500, entraram 180, tá? Porque muita gente aposentou com aquela... temendo as mudanças na Previdência, né? E no nosso período só foram 70 contratações. Tá? 3 anos, 4 anos sem nenhuma contratação. Já o último lá do Ivonildo, mais 3 depois, sem nenhuma contratação. E gente aposentando direto. De modo tal que nesse período a universidade perdeu cerca de 300 professores do quadro total. Somando-se aí os que saíram com os que entraram, nós começamos lá com perto de 1.700 em 95, que foi quando eu comecei junto com o Ivonildo. Quando saí junto com o Tessia, estávamos com 1.400 e alguma coisa. Me diz uma coisa, como é que era nessa sua gestão a relação com os movimentos? Porque nós tivemos também, era um momento forte, né, do Sinteste, da Associação Docente. Como é que você avalia a sua relação com esses movimentos? Eu diria que era como sempre, tá? Né? Sempre difícil, mas sempre tivemos uma convivência que eu diria assim, razoavelmente boa, né? Mas não tem como você, uma gestão, discutir com o sindicato e dizer que está tudo às mil maravilhas. Né? Mas eu nunca deixei de participar de nenhum. Participei, inclusive, uma vez numa assembleia que estava havendo no auditório da reitoria, onde eu fui contestar alguns pontos que eles defendiam. Bom, para minha surpresa, quando foi no final, foi vaias e aplausos. Olha só. Aí eu, poxa vida, eu saí de lá satisfeito, que as vaias eu esperava, os aplausos eu não esperava. Tá? Então eu diria que foi satisfatório. Tivemos também uma invasão da reitoria, certo. Que essa eu diria que foi o ponto assim, mais traumático que a gente teve, né? Mas nunca tivemos assim, problemas sérios como tivemos na primeira administração da professora Ângela, que ali chegou um momento de muita tensão. Né? Muita tensão, exatamente. Professor, nós chegamos ao final do segundo bloco, nós vamos retomar essa conversa com o professor Otton no Memória Viva, e aí vamos falar no próximo, que será o último bloco, um pouco mais sobre a sua gestão, sobre a sua trajetória pós a reitoria, suas atividades atuais. Então, daqui a pouco voltamos com o nosso Memória Viva.